Olá, meus amigos da PUC Virtual. Eu gostaria de me dirigir a vocês para me despedir e agradecer por esse mês de trabalho juntos na nossa disciplina Direito Processual do Trabalho, Recursos Trabalhistas, os nossos tópicos de Direito Processual do Trabalho, e agradecer também à PUC Virtual pelo convite, agradecer sobremaneira vocês que tiveram a paciência noitiva na realização das atividades, e tenho certeza que busquei contribuir de certo modo com a formação, uma formação continuada, o objetivo então da Universidade Católica, de dar a vocês alguns assuntos ou passar para vocês algumas reflexões extremamente producentes e muito consideradas no mundo processual do trabalho. Então espero que vocês tenham obtido aí um nível de satisfação adequado e permaneço aí sempre à disposição para vocês, não só no nosso ambiente virtual, mas também, quando possível, nas nossas aulas presenciais, na graduação e na pós-graduação da Universidade Católica. Deixo novamente a vocês os meus endereços das redes sociais, para que nós possamos então trocar considerações, tanto no Facebook, no Twitter, também no meu blog, cujo endereço estará disponível para vocês, para que nós possamos fazer da área trabalhista, do mundo acadêmico, um ambiente mais produtivo, um ambiente então que possa contribuir para a formação social e principalmente para o benefício, principalmente da sociedade brasileira. Com essas considerações me despeço e mais uma vez agradeço a participação de todos. Hoje apresentaremos a quarta videoaula e última videoaula do nosso curso de pós-graduação da PUC Virtual na disciplina Processo, Trabalho e Recursos Trabalhistas. O tópico desta videoaula será o procedimento ou os procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. Eu gostaria de, nessa videoaula, focar o nosso objeto de estudo dentre os 3 procedimentos especiais que nós temos capitulados na própria CLT. Isso é importante porque os demais temas, os demais procedimentos especiais, são procedimentos especiais que estariam regulados em outros campos normativos, em outros sistemas processuais. Então, como o foco é efetivamente a área trabalhista, abordarei então 3 procedimentos especiais contidos então na própria CLT. O primeiro procedimento especial que gostaria de salientar é o chamado dissídio coletivo. O dissídio coletivo hoje ele tem uma conformação jurídica muito diferente em decorrência da emenda 45 de 2004. E por que hoje o dissídio coletivo tem uma conformação jurídica diferenciada? Porque foi inserido no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição de 88, a palavra comum acordo. O comum acordo como um pressuposto processual ou até mesmo uma condição de ação para que o dissídio coletivo possa ser suscitado, possa ser conhecido e possa ser julgado. Obviamente essa palavra como acordo estaria dentro do que nós chamamos de uma reforma então processual que permitisse o afastamento do dissídio coletivo, porque o dissídio coletivo seria, para grande parte da doutrina, um dissídio que estaria calcado em institutos autoritários corporativistas, desde a CLT de 1943. Então, o chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, que seria exatamente a repercussão do dissídio coletivo, a sentença do dissídio coletivo, estaria em xeque. Muito se dizia, inclusive, e muito se diz na doutrina, se houve o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho. Na verdade, não houve o fim, mas uma minimização, eu não tenho dúvida nenhuma que efetivamente essa palavra comum acordo, ela trouxe realmente para o dissídio coletivo. Então, esse comum acordo seria o aceite e, ao meu ver, tácito ou expresso de que a única forma de solução dessa controvérsia de entes coletivos do trabalho seria através desse chamado dissídio coletivo. Não há dúvida que o dissídio coletivo ele é suscitado nos tribunais regionais ou no Tribunal Superior do Trabalho, dependendo aí da amplitude do conflito das categorias. Lembrando exatamente isso, o dissídio coletivo ele serve para julgar e para
na verdade, estabelecer novas condições de trabalho, principalmente no âmbito das categorias. Então nós estamos falando de dissídios entre entes coletivos do trabalho, seja sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, sindicatos então relacionados a essas duas atividades, preponderante ou atividade econômica ou profissional, e também com relação à própria participação das empresas nesses dissídios coletivos. Então, o foco realmente do dissídio coletivo seria a especificação da sentença normativa na criação de novas condições de trabalho. Lembrando que nós temos aquela velha classificação em dissídio coletivo de natureza econômica, que é o mais comum de todos os dissídios encontrados na Justiça do Trabalho, o dissídio coletivo de natureza jurídica e o dissídio coletivo de natureza mista. O segundo procedimento especial a ser abordado é o que nós chamamos de ação de cumprimento. Ele vem exatamente logo após o dissídio coletivo, porque a ação de cumprimento ela seria a fase executória do dissídio coletivo, seria um cumprimento então da decisão exarada no dissídio coletivo. Mas evidentemente eu não posso dizer para vocês que somente esse seria o foco da ação de cumprimento. A ação de cumprimento ela também serve para que haja, dependendo então da legitimidade dos sindicatos, para que haja uma visualização, para que haja certeza de que há cumprimento espontâneo das obrigações contidas em normas convencionais, ou seja, em acordo coletivo de trabalho ou em convenção coletiva de trabalho. Então, esse seria também o foco da chamada ação de cumprimento. A ação de cumprimento tem uma particularidade interessante, que é ter uma certa cognição, uma certa discussão cognitiva dentro de uma fase que é nitidamente executória. É por óbvio que nós não estamos falando aqui que nós estamos definindo ou modificando aquilo que já foi então julgado na sentença normativa e que já foi expresso em acordo com a convenção coletiva. Na verdade não é esse o objetivo, mas nós podemos destacar a extensão desse cumprimento então de obrigações a partir da ação de cumprimento. A ação de cumprimento está estabelecida lá no artigo 872, parágrafo único da CLT. E como último procedimento especial, um procedimento não tão utilizado assim em decorrência da minimização de um instituto de direito material, que é o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave, que está capitulado no artigo 853 da CLT. Esse inquérito serve, portanto, para apurar uma falta grave em juízo daquele funcionário que tenha estabilidade, garantia de emprego, e um exemplo dele seria o dirigente sindical. E esse inquérito ele assume um papel muito relevante em decorrência de um único motivo, um motivo bem simples também de ser compreendido. O funcionário que tem estabilidade, o colaborador, o empregado que tem estabilidade, hoje no direito brasileiro nós sabemos que a estabilidade é extremamente minorada. Mas o funcionário que tem hoje estabilidade, ele mereceria uma proteção legislativa para que o poder disciplinar do empregador não venha afastar essa garantia de emprego. Porque nós sabemos que, se demitido por justa causa, o empregado que tem estabilidade, ele perde, portanto, essa garantia. Então, para evitar que haja um exercício arbitrário do poder disciplinar do empregador, a legislação trabalhista, então, inseriu esse inquérito para que a empresa possa apurar a falta grave na Justiça do Trabalho. E, obviamente, isso traria a ampla defesa, o contraditório, a ampla produção de provas, exatamente para o fim almejado do inquérito judicial. Então, para se ter uma ideia, é muito interessante, enquanto no dissídio individual nós temos, dependendo do rito, a oitiva de 3 ou até 2 testemunhas, rito ordinário e rito sumaríssimo, no inquérito judicial para apuração de falta grave nós podemos ouvir 6 testemunhas. As partes podem ouvir, cada uma delas, 6 testemunhas. Exatamente pelo fôlego e pelo objetivo que é realmente, de certo modo, proteger o Instituto da Estabilidade e Garantia de Emprego, que já, no direito do trabalho brasileiro, já é tão mitigado. Então, essas são as considerações dos procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. A bibliografia ela é extensa também, todo livro relativo a cursos de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, detém, portanto, a configuração, o conhecimento desses três procedimentos especiais, mas o mais importante é compreender realmente que esses 3 procedimentos especiais eles acabam assumindo um papel não tão relevante no sentido quantitativo, no sentido qualitativo perfeito, mas no sentido quantitativo a gente percebe realmente a pouca utilização.
Em matéria de dissídio coletivo, não só pelo comum acordo, mas de certo modo pela minimização do papel dos sindicatos na área coletiva. Na ação de cumprimento, a fase executória, então a consequência é natural. E o inquérito judicial em decorrência da pouca utilização da estabilidade no direito brasileiro. Então, com essas considerações eu me despeço. Então, realizando aqui a nossa última videoaula, a quarta videoaula, e mais uma vez agradecendo a todos por assistir os vídeos, por aprender um pouco mais o nosso sistema processual trabalhista. Muito obrigado.